Buenas, meus queridos, tudo bem? Pessoal, estamos aqui hoje para trabalhar nosso exercício de número 5 aí das nossas aulas remotas. E nesse exercício a gente vai trabalhar trabalho. Então, a gente vai trabalhar questões de trabalho realizado pela força elétrica, tá certo? Para movimentar cargas dentro de um campo elétrico. Bem, então, vamos ao nosso exercício. Bem, o enunciado da questão diz o seguinte: no campo de uma carga pontiforme, Qzão igual a 3 microcoulomb, são dados dois pontos A e B, cujas distâncias à carga Q são, respectivamente, distância de A 0,3 metros e a distância de B até a carga 0,9 metros. O meio é o vácuo. Determine dois pontos. Na letra A, os potenciais elétricos em A e em B. Adote o referencial no infinito. Letra B, o trabalho da força elétrica que atua numa carga Q igual a 5 microcoulomb, ao ser colocada de A para B, ao ser deslocada de A para B, melhor dizendo. C, o trabalho da força elétrica que atua na mesma carga Q igual a 5 microcoulomb ao ser deslocada de B para A. Dado constante eletrostática do vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado. Bem, pessoal, então, que dados que a gente tem aí no enunciado da questão? Né? É isso que a gente tem que analisar. Bem, a carga geradora do campo no qual eu terei o potencial elétrico é essa carga, Qzão 3 microcoulomb. Então, eu teria uma carga elétrica e ele me deu dois pontos próximos a essa carga. O ponto A ele está a uma distância de 3 metros, o ponto B ele está a uma distância de 0,3 metros, 0,9 metros. Ele quer saber, né, primeiramente, qual é o potencial nesses dois pontos. Então, a gente tem esses dados, depois a gente vai ter essa cargazinha aqui que eu vou colocar no ponto A, e ela vai se movimentar até o ponto B. Depois eu vou colocar ela no ponto B e levar ela ao ponto A. Bem, então vamos aí à resolução da letra A. Como é que a gente vai fazer essa questão? Bem, aqui estão os dados, aqueles dados que estavam lá no enunciado. Qzão 3 microcoulomb, lembrando que esse Mi equivale a uma base 10 elevado a menos 6. Então, fica 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Pessoal, a distância de A até a carga, né? Eu vou colocar aqui um desenho, veja, imagine que isso aqui seja a carga, eu tenho dois pontos, aqui o ponto A, lembrando que esse ponto A ele pode estar em qualquer uma direção, assim como o B, tá certo? A distância de A até B não importa aqui no enunciado da questão, o importante é apenas a distância desses pontos até a carga. Então, eu tenho aqui que a distância desse ponto A até a carga, essa distância dA, ela é 0,3 metros, mas, para ficar melhor da gente trabalhar, nós vamos transformar em notação científica. Então, 0,3, como eu já falei para vocês, né, ele é 3 vezes 10 a menos 1, assim como 0,9 é 9 vezes 10 a menos 1. Mas por que é mesmo, professor, isso? Ora, 0,9, né? Eu vou ter que transformar ele 9 vezes 1, 10. 9 vezes 1, 10. 0,9 vai virar 9 vezes 1, 10. Como de 0,9 para 9 eu estou aumentando, eu vou ter que diminuir o expoente da base 10. Aqui não existia base 10, então eu não tinha o expoente. O expoente era 0. Como eu vou ter que diminuir menos? Eu vou diminuir quanto? A quantidade de casas que eu andei com uma vírgula. No caso, eu estou transformando aqui o 0,9, viu, pessoal? Então, o 0,9, para ele virar 9, essa vírgula aqui ela tem que vir para cá. Então, eu andei apenas uma casa. Então, eu ponho 1 aqui. 0 menos 1 é menos 1. E aqui eu vou ter 9 vezes 10 a menos 1. Então, 0,9 é 9 vezes 10 elevado a menos 1. Ok? Tudo bem?
E aí a nossa constante eletrostática no vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por curva ao quadrado. Pessoal, como é que eu calculo o potencial elétrico gerado, né? O potencial elétrico, como é que eu calculo o potencial elétrico num ponto qualquer dentro de um campo elétrico gerado por uma carga? Aquela equação que é bem parecida lá com a lei de Coulomb, que é bem parecida com a equação do campo elétrico, tá certo? Então, eu vou ter o seguinte, primeiro calculando o potencial em A, nós vamos utilizar essa equaçãozinha, ó. V é igual a K, que multiplica Q sobre D, tá certo? V é igual a K, que multiplica Q sobre D. Quem é o nosso K, pessoal? Nosso K é a constante eletrostática do vácuo. É 9 vezes 10 elevado a 9. Quem é a carga geradora do campo onde eu terei o meu potencial elétrico? 3 microcoulomb, ou seja, 3 vezes 10 a menos 6. Então, está aqui, ó. E quem é a distância de A? Essa distância aqui, de A até a carga? 3 vezes 10 a menos 1 metro. Então, está aqui, 3 vezes 10 a menos 1 metro. Pessoal, veja que aqui é bem simples, olha. Eu tenho lá em cima multiplicando 9 vezes 10 elevado a 9 vezes 3 vezes 10 a menos 6. A gente vai perceber que eu tenho um 3 no numerador e um 3 no denominador. A gente cancela e o único número que sobra que não é base 10 é o 9. Então, está aqui ele. O que nós vamos fazer agora é simplesmente trabalhar as bases 10. Eu tenho aqui 9, eu tenho menos 6, ó, esse 9, esse menos 6, traço da fração menos, expoente que tem embaixo, menos 1. 9 menos 6, 3 positivo. Esse menos com esse menos, mais. 3 mais 1, 4. Então, eu tenho que o potencial no ponto A, potencial VA, nesse ponto aqui, ó, é 9 vezes 10 a 4 volts, ou 90.000 volts. Ok? Tudo bem? Beleza. Como é que eu encontro o potencial em B? Bem, o meu potencial em B é a mesma equação. O que é que vai mudar daqui para cá? O que é que muda de A para B? Simplesmente a distância do ponto. Nessa equação aqui, olha, a única coisa que vai mudar é essa distância, tá certo? Por quê? A constante é a mesma e a carga que está gerando o campo elétrico no qual eu terei o potencial aqui também é o mesmo. Então, veja, potencial em B será K, que multiplica Q, dividido pela distância de B até a carga. K, que multiplica Q, dividido por D, que é a distância de B até a carga. Novamente substituindo os dados, né? VB é igual, quem é K? 9 vezes 10 elevado a 9. A carga que gera o campo elétrico, 3 vezes 10 a menos 6. Campo elétrico onde eu terei o meu potencial elétrico. E quanto é a distância? A distância está lá, ó, 9 vezes 10 elevado a menos 1. O que a gente vai perceber aqui, pessoal, é que agora quem vai cancelar com esse 9 é esse aqui, ó. Esse 9 cancela com esse, porque eu só tenho multiplicações. Vai sobrar o 3, né? O único número que não é base 10 é o 3. E veja que os expoentes vai dar a mesma coisa. 9 menos 6, 3. Menos com menos 1, dá mais 1. 3 mais 1, 4. Vai dar o mesmo expoente. Tá certo? Vai dar o mesmo expoente. 9 menos 6 é 3. Menos com menos dá mais. 3 mais 1, 4. Então, 3 vezes 10 elevado a 4. Ou seja, aqui 90.000 volts, aqui 30.000 volts. Tudo bem, pessoal? Não entendeu? Dá uma pausa no vídeo, volta, tá certo? E assiste novamente. Continua com alguma dúvida, me procura. Bem,
Vamos para a letra B. Eu quero mesmo que pedir a letra B. O trabalho da força elétrica que atua numa carga Q, 5 microcoulomb, ao ser deslocada de A para B. Então, eu tenho aqui, olha, uma carga Qzinho, e essa carga Qzinho, ela vai fazer esse trajeto aqui. Lembrando que o trabalho de A até B, o trajeto que ele faz, o trajeto que essa partícula faz, ela pode fazer um trajeto aqui quase que em linha reta, mas ela também pode fazer uma curva, tá certo? Ela também pode ir lá quase no infinito e voltar. O trajeto que ela faz não importa, o trabalho será o mesmo, tá certo? Bem, como é que eu calculo esse trabalho, pessoal? Primeiro vamos pegar os dados, né, que a gente tem. Qual foi o potencial que a gente encontrou em A? 9 vezes 10 a 4 volts. Qual foi o potencial que a gente encontrou em B? 3 vezes 10 a 4 volts. Qual é o valor da carga que irá se movimentar? 5 vezes 10 a menos 6. Professor, mas a carga ela não era 3 vezes 10 a menos 6? Sim, mas aquela lá é a carga que está gerando o campo elétrico. Essa carga aqui ela é uma carga de prova. Lembra? Carga de prova é uma carga que consegue se movimentar. Tudo bem? Então, essa carga aqui ela vai se movimentar. Como é que eu calculo o trabalho realizado, né, pela força elétrica, pessoal? Trabalho é igual a Q vezes U. Quem é U? Trabalho de A até B é igual a Q vezes UAB. Quem é esse UAB? Esse UAB, pessoal, é a diferença de potencial entre A e B. Diferença de potencial entre A e B. Pessoal, esse U, ele representa diferença de potencial. No nosso dia a dia, a gente ouve também muito falar em tensão elétrica, tá certo? Tensão elétrica. Mais à frente a gente vai ver, né, que a nossa tensão aqui para a nossa região de 220 volts, a tensão que tem lá na nossa tomada da rede elétrica, esse 220 volts significa dizer que é a diferença entre o potencial de um pino daquele, de um fio, né, a diferença de potencial entre os dois fios. É o potencial de um fio menos o potencial do outro. Essa diferença vai dar 220 volts para a nossa região. Tudo bem? Então, quem é a diferença de potencial AB? Esse termo ele é isso aqui. É o potencial em A menos o potencial em B. Tudo bem? Esse termo Q vezes U vira Q vezes VA menos VB. Ok? Tudo bem? Pode seguir? Bem, então, trabalho AB vai ser... Quem é a nossa carga? A nossa carga que irá se movimentar 5 vezes 10 a menos 6. Então, eu tenho aqui, 5 vezes 10 a menos 6. Quem é, vezes, abre o parênteses, bonitinho, quem é o nosso potencial em A? O nosso potencial em A, pessoal, ele está aqui, 9 vezes 10 elevado a 4. Então, eu vou substituir aqui e colocar 9 vezes 10 elevado a 4. Menos. Quem é o potencial em B? Potencial em B, olha, 3 vezes 10 a 4. Então, menos 3 vezes 10 a 4. Pessoal, o que é que a gente vai resolver primeiro? O parêntese, tá certo? Nós vamos resolver primeiro esse parêntese. Como é que a gente resolve esse parêntese? Esse parêntese a gente resolve da seguinte maneira, pessoal. Eu tenho aqui uma subtração, onde eu tenho duas bases 10. Quando eu tenho duas bases 10 e eu preciso resolver uma adição ou uma subtração, eu tenho que olhar para os expoentes. Então, a gente percebe que o expoente dessa base 10 é 4, o expoente dessa base 10 também é 4. Opa! Expoentes iguais, a gente vai fazer a operação com os coeficientes. Quem são os coeficientes aqui? O 9 e o 3. Então, o que a gente vai fazer é subtrair, porque é uma subtração, 9 menos 3 e conservar a base 10. Então, 9 menos 6 9 menos 3 é 6 e eu vou conservar a base 10. Veja que o 5 vezes 10 a menos 6, eu repeti ele aqui, olha. 5 vezes 10 a menos 6 eu repeti. Então, ficou aqui
A única operação que eu fiz foi 9 vezes 10 a 4 menos 3 vezes 10 a 4 deu 6 vezes 10 a 4. Lembra? A adição e subtração de bases, né, de potências de base 10, os expoentes devem ser iguais. Quando os expoentes estiverem iguais, eu vou conservar a base e simplesmente resolver a operação com os coeficientes, 9 menos 6, 3. Bem, agora o que eu tenho, pessoal, simplesmente são multiplicações. Então, nós vamos multiplicar aquilo que não é base 10 e trabalhar os expoentes das bases 10. Então, olha, 5 vezes 6, 30. Então, o trabalho AB é 30. Trabalhando agora aí a base 10, o que nós vamos ter aqui é o seguinte. Menos 6 mais 4 vai dar menos 2. Menos 6 mais 4, menos 2. Então, o trabalho AB é 30 vezes 10 a menos 2. Joule. A unidade de energia é joule. Por que energia, professor? Porque a gente aprendeu lá no primeiro ano que trabalho é uma forma de energia, tá certo? Na verdade, trabalho é a variação da energia. Tudo bem? Lá no primeiro ano, quando a gente está estudando mecânica, a gente vê que trabalho é a variação da energia cinética de um corpo, certo? Ou seja, geralmente é uma energia que a gente gasta para movimentar alguma coisa. Tudo bem? Ok. Bem, como esse número ele não está em notação científica, né, a gente transforma em notação científica. Então, a vírgula dele que estava aqui, eu vou mudar para cá e ele vai virar 3. Opa, se eu estou diminuindo esse número, o meu expoente lá vai ter que aumentar. Então, se eu diminuir o coeficiente, eu vou ter que aumentar o expoente. O meu expoente aqui era menos 2, ó. Está aqui ele, ó, menos 2. Se eu tenho que aumentar, mais. Eu andei apenas uma casa, 1. Sinais diferentes subtrai e dá o sinal do maior. O 2 é maior, então menos 1, porque 2 menos 1 é 1. Ok, pessoal? Então, o trabalho realizado aí pela força elétrica que atua, né, na carga foi ter 3 vezes 10 a menos 1 joule, ou simplesmente 0,3 joule. Bem, na letra C, meus queridos, ele pergunta qual é o trabalho da força elétrica que atua na mesma carga Q igual a 5 microcoulomb ao ser deslocada de B para A. Pessoal, entenda uma coisa. Deixa eu voltar lá naquela figura. Ó, o trabalho de A para B, né, a variação da energia cinética dessa partícula, se ela estiver se movimentando, né, o que é que vai mudar do sentido dela, de A para B e de B para A? Quando ela faz o caminho inverso, pessoal, a única coisa que vai acontecer é uma inversão no sinal da energia. Se em um determinado sentido ela é positiva, no outro sentido ela é negativa. Tudo bem? Então, a única coisa que vocês têm que entender é o seguinte: o trabalho de B para A vai ser igual a menos o trabalho de A para B. Então, eu vou ter simplesmente uma inversão. Professor, de onde é que vem essa inversão? Essa inversão vem bem aqui dessa diferença de potencial. Veja, quando eu pego a diferença de potencial, quando eu quero o trabalho de A para B, eu tenho que calcular a diferença de potencial entre A e B. Com isso, eu coloco VA menos VB. Quando eu peço o trabalho de B para A, esse potencial aqui vai ser o potencial BA. E aí eu vou fazer a diferença de potencial entre B e A, onde eu vou colocar o potencial em B antes do potencial em A. Agora você vai ver, eu sei que o potencial em A é primeiro do que o potencial em B. Melhor dizendo, o potencial em A é maior do que o potencial em B.
Quando a gente faz 9 menos 3, dá 6. Agora, se eu fizer 3 menos 9, vai dar menos 6. Aqui surge o sinal de menos. Então, a única coisa que vai mudar de B, né, o trabalho de A para B, para o trabalho de B em A, vai ser o sinalzinho de menos. Então, professor, se a gente encontrou 3 vezes 10 a menos 1, como é que vai ficar? Ora, se a gente encontrou que o trabalho de A para B é 3 vezes 10 a menos 1 joule, e eu tenho que acrescentar esse sinal de menos, o trabalho de B para A é, 3 vezes 10, é menos 3 vezes 10 a menos 1 joule. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi aí o nosso exercício de número 5, exercício que trata de trabalho da força elétrica, tá certo? Eu estarei ainda postando ainda mais um exercício sobre o trabalho da força elétrica, um exercício que será bem parecido com o exercício do exercício de vocês, ok? Qualquer dúvida, nós estaremos aí à disposição. Vocês entram em contato através do WhatsApp, tá certo? Apareceu alguma dúvida no vídeo, vocês voltam o vídeo. E era isso. Um abraço e até mais.